do país. Quer saber como? Acesse omz.ag e fale com a gente. Jornais atualizados a cada 20 minutos. Informações do trânsito, dos aeroportos, do tempo. Opinião contundente e irreverente. Jornalismo de credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Só aqui, na rádio de notícias mais ágil e veloz do seu dial. Band News FM. Com a Western Union, você envia dinheiro de graça na Black and Yellow Weeks de uma conta bancária no Brasil para contas no exterior no site wu.com ou no aplicativo. Até 27 de novembro. Aproveite e envie hoje mesmo para sua família ou para despesas de viagens. Aplica-se IOF, taxa de conversão de moeda. 19 é legal. Amazonino, o verdadeiro candidato do povo, vai lançar o Renda Manaus a partir de 1º de janeiro. Serão 137 mil famílias recebendo complemento de R$300 por mês até o fim de 2024. Tô precisando de verdade, não só eu, mas muitas famílias vão precisar desse dinheiro. Voto no Negão porque promete e faz. Renda Manaus, renda complementar por 4 anos. 19 é legal. Coligação Juntos Podemos Mais. Podemos, MDB, PSL e Cidadania. Respeitável público! Chegou o repasse do Governo Federal para a cultura. Os recursos já estão com os estados e municípios. São R$3 bilhões que vão ajudar os profissionais da cultura. O auxílio também é destinado ao fomento de atividades culturais e à manutenção de espaços artísticos. Informações gov.br/auxílio cultura. Secretaria Especial da Cultura. Ministério do Turismo. Governo Federal. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Agora, Band News Manaus, com Samara Souza e Arthur Coelho. 8h29 um ótimo dia para você que acompanha a programação da Band News Difusora FM. Eu sou Arthur Coelho, sigo com você até às 10 horas, trazendo os principais destaques do dia. Você faz parte disso, participa pelo WhatsApp 993519370, 993519370. Samara Souza, muito bom dia. Bom dia, Arthur, e bom dia para você que está ligado, sintonizado, ouvindo coladinho nos 93.7 pelo aplicativo Humano, o aplicativo Band Rádios, nossa página na internet, bandnewsdifusora.com.br e a nossa live pelo Facebook. Não tem desculpa, onde quer que você vá e onde quer que você esteja. Siga muito bem informado com o Band News Manaus, que já está no ar, terça-feira, 24 de novembro. Dia do aniversário do meu irmão mais velho. Parabéns pra você, mano, nesta data querida. Tá lá em Brasília me escutando, gente. Forte abraço ao meu irmão que completa hoje mais um ano de vida e a todos os aniversariantes do dia. Parabéns pro seu irmão, e quem tiver aniversariando hoje pode mandar mensagem que a gente também reserva um tempinho para mandar esse parabéns bom. E se tiver um bolinho aí, a gente aceita também. Não é? Samara, a chuva de hoje causou um problemão aqui na capital amazonense, na Avenida Maripiranga Monteiro. Você vem destacando aí desde cedo aquela parte que cedeu da avenida e complicou muito, hein? Vamos conferir mais detalhes sobre a situação com a repórter Gabriele Moura. Devido às chuvas da madrugada de hoje, a obra emergencial de substituição da antiga rede de drenagem no trecho da Avenida Mário Ipiranga, sentido centro-bairro, rachou e segue interditada. A Secretaria Municipal de Infraestrutura já está na área, realizando os serviços para que a via seja liberada com a máxima urgência. A Seminf informa que não há risco eminente de desabamento e as devidas providências já estão sendo realizadas. Durante todo o reparo e as obras, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana orientará o tráfego na área. Muita atenção, quem passa pelo local, aliás, evite a Maripiranga Monteiro nos dois sentidos da via nesta terça-feira. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre o trânsito na capital amazonense. A gente até está tentando, Samara, desculpa aí, uma entrevista com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana para tentar clarear como é que está a situação naquela região. A gente está esperando aí uma resposta de uma entrevista. Ótimo. E a área central de Manaus vai ganhar reforço policial durante o período das compras de fim de ano. Fala Tawane Costa.
Para prevenir ações criminosas no centro da cidade durante o período de compras das festas de fim de ano, a Operação Natal vai contar também com o apoio do programa Rocan Motos. O anúncio foi feito pelo governador Wilson Lima durante a entrega de veículos para a renovação da frota de viaturas. Com os novos carros destinados ao serviço policial, 27 municípios serão beneficiados, incluindo Manaus. Os novos veículos substituirão os que já estão a serviço do sistema e que, por conta do tempo de uso, precisam ser trocados. O problema ainda continua no estado do Amapá. Vamos conferir os detalhes depois da forte chuva que atingiu ali várias cidades. O repórter Guilherme Guedes tem as informações. O governo federal anuncia para hoje o fim do racionamento no Amapá, após um transformador de energia entrar em operação em Macapá. O estado vive um apagão há mais de 20 dias, após um incêndio na subestação da empresa Isolux. O Ministério de Minas e Energia também assegurou que foi restabelecido o fornecimento de energia em todo o estado. Além da crise no setor energético, o Amapá deve enfrentar nos próximos dias chuvas intensas. Segundo informações do Núcleo de Hidrometeorologia, só neste mês o acumulado de chuvas no estado já ultrapassou o triplo do previsto para todo o mês de novembro. Destaque agora de Brasília, chegando com Thalita Almeida. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o governo vai para o ataque com privatizações e reformas. Guedes disse, abre aspas, dedicamos esse primeiro ano, 1 ano e meio, para atacar as grandes despesas do governo, jogamos na defesa. Nos próximos 2 anos, vamos para o ataque. Vamos para as privatizações, para a abertura, para a simplificação, reforma tributária, a reindustrialização em cima de energia barata, fecha aspas. A declaração foi em um encontro virtual. O ministro destacou que os 3 maiores gastos que o governo conseguiu controlar foram com a Previdência, juros da dívida pública e salários de servidores. Em outro evento, Guedes também ressaltou que a economia brasileira está voltando com força. Política, com Rosiane Carvalho. 8h34. Vamos com as informações de política. Rosiane Carvalho, muito bom dia. Oi, Arthur, bom dia. Bom dia para os nossos ouvintes da Band News Difusora também. Vamos começar destacando o programa Alta Frequência de ontem, que teve o quadro exclusivo. O ouvinte já conhece que toda segunda-feira, a partir de 4 da tarde, tem esse programa especial. E, claro, o assunto eleição está em pauta, porque teremos segundo turno no próximo fim de semana. O convidado foi o vice-prefeito, o candidato a vice-prefeito de Manaus, Wilker Barreto, do Podemos. Ele foi entrevistado por você e também pela jornalista Thaís Gama. Vamos acompanhar o trecho. Candidato, a briga, o casamento e o divórcio entre os efetivos e os vices tem sido algo recorrente aí ao longo dos anos na Prefeitura de Manaus. Como é que é a relação do senhor com o candidato Amazonino Mendes? Qual é o ponto de tensão entre vocês dois? E como é que o senhor pretende atuar como vice no caso de uma vitória de Amazonino Mendes? Eu me dou super bem com o Amazonino e outra coisa, a gente só aprende com quem sabe. O Amazonino hoje, na minha opinião, é o político em atividade com maior capacidade intelectual e gestora que o Amazonas tem. Para mim vai ser um pós-doutorado conviver com o Amazonino. Eu tenho uma ótima relação, fui vereador com ele no passado, eu vereador e ele prefeito, fui seu vice-líder e agora num destino para mim muito positivo poder estar disputando essa eleição com ele. Eu vou ser um vice atuante, não tenho perfil de gabinete, quero estar na ponta, levantando as informações e cumprindo as determinações de um grande estrategista que é o Amazonino. Manaus, tenho certeza que não embarcará numa aventura. Eu não tenho dúvida que a experiência do Amazonino será um grande vetor para que o povo tenha a consciência que a tomada de decisão como gestor precisa estar calçado naquilo que é mais importante para um ser humano, a sua vivência. Nós não estamos atrás de um maratonista, de um corredor, nós estamos atrás de alguém que tenha capacidade e força para tomar a sua decisão. Eu sempre digo que todo quartel tem que ter comando. Quartel quando não tem comando e governo, quando não tem governo, está aí o exemplo do Wilson Lima. Candidato, qual a colaboração do Amazonino Mendes para reverter o quadro adverso que a gente tem na cidade de Manaus, dos problemas que hoje a gente ainda enfrenta? Candidato, eu até acrescentaria mais uma coisinha aqui nessa pergunta. Sim, o senhor deve assumir alguma secretaria, caso a sua chapa seja vencedora dessa disputa? Só se eu receber a missão do prefeito.
eu particularmente quero ficar solto, quero ficar livre para estar nas ruas, nas secretarias, levantando as demandas, fiscalizando contratos. Eu acredito muito, Rosiane, que tem muita gordura aí para cortar. Quando você economiza no custeio, você aumenta a capacidade de investimento. Nós temos problemas estruturantes como mobilidade urbana que precisam de aportes, de recursos. Manaus precisa ter renovação da frota. Manaus precisa ter a harmonia dos outros modais junto com o modal de massa. Eu defendo o BRT. Se nós pegarmos a história, Amazonino foi o prefeito que renovou a frota. Nós temos a questão da mobilidade urbana. A mobilidade urbana não é só transporte. A mobilidade urbana é também a inclusão do modal do ciclismo, ou seja, é possível sim harmonizar. É isso, Rose, apenas um trecho da entrevista com o candidato a vice-prefeito, Wilker Barreto, do Podemos. Ele falou muito mais. O que você destaca para a gente? O Wilker Barreto, candidato a vice, deputado estadual e candidato a vice do candidato Amazonino Mendes, a cada pergunta que a gente fez no entorno das polêmicas, das dúvidas, dos questionamentos do que está no ar em relação à candidatura desta dupla, né, Amazonino Mendes e o Wilker Barreto, do Podemos, o Wilker Barreto ele não fugia às perguntas, ele encarava as perguntas, ainda que elas possam parecer no ambiente da campanha algo desconfortável, mas ele encarou, trouxe respostas muito parecidas com o conteúdo que a campanha tem trazido, com o estilo Wilker Barreto, que é um estilo mais combativo, né, mais de provocação. E ao final de cada pergunta, a gente percebeu muito claramente que ele tocava num ponto que é considerado frágil da candidatura adversária, que é o Davi Almeida, né, repetindo em vários momentos a indicação de que o Davi Almeida é apoiado pelo governo Wilson Lima e dando ainda repetindo informações do que trouxe a CPI da Saúde, que ele era um dos membros, um dos deputados que investigou, né, algumas irregularidades na saúde. Então, essa estratégia de associação que a gente vê que já está em curso pela campanha do Amazonino Mendes contra o Davi Almeida há uns 5, 6 dias, né? A gente não sabe, não tem certeza dos resultados, certeza mesmo a gente só vai saber nas urnas, né, no domingo. Mas é uma estratégia que eles estão insistindo aí de tentar atacar, né, atingir a imagem do Davi Almeida. Em relação ao candidato, e a gente percebeu também a movimentação dos ouvintes, né, nos questionamentos, claro que tem muitos seguidores de um lado e do outro se manifestando, mas a gente já sabe também identificar aquelas pessoas que são ouvintes mesmo, inclusive do horário, viés do exclusiva no horário, fazendo perguntas. Eu achei muito interessante na fala, no ataque do Davi ao apoio do Wilson Lima, as pessoas perguntando também sobre a presença do Eduardo Braga na campanha do Amazonino Mendes. A este propósito, eu perguntei do Wilker Barreto o que ele achava desses apoios que estão silenciosos, né? Uns aparentes na chapa em função da coligação, como é o caso do MDB do senador Eduardo Braga, mas não aparentes na campanha, né? Não publicamente na campanha. A gente tem 3 nomes aí que estão realmente presentes na eleição, mas ausentes da aparência na campanha, que é o Wilson Lima, que é o ex-governador Maraziz e o ex-governador Eduardo Braga. Bom, ele dá uma resposta lá dizendo que o Eduardo Braga aparece no sentido de que ele esteve presente no ato da convenção partidária, né, que reuniu as lideranças da maioria dos partidos, e ele estava lá presente. Bom, ele trata também na entrevista a respeito da principal crítica, né, o que é usado de forma mais contundente contra o Amazonino Mendes nesta campanha desde o primeiro turno, que é a idade e a saúde, a condição da saúde do candidato. E ele repete aí que o Amazonino, já nessa pergunta usou, né, que o Amazonino não é um maratonista, que ele tem, sim, boa condição de saúde para governar, para administrar os problemas da cidade de Manaus, e promete ser um prefeito ativo, um vice-prefeito ativo, alguém que vai estar nas ruas caso a chapa vença. Eu acho interessante algumas respostas que o Wilker Barreto deu aí nessa entrevista, sobretudo nesses assuntos mais tensos, mais polêmicos, e o conteúdo na íntegra, ele está disponível aí na Band News, nas redes sociais da Band News,
Eu vou ainda pela manhã, eu espero conseguir publicar a ping-pong com todos os detalhes escritos e um videozinho lá nas minhas redes sociais e no meu blog para disponibilizar para os nossos ouvintes e leitores. Perfeito. Agora, Rose, ontem nós falamos sobre a operação Oi. Desculpa te interromper. Só para acrescentar mais um dado sobre a eleição, a gente está aí a 6 dias da eleição, a coisa vai se acirrando, como a gente está percebendo, e a estratégia não está mudando, né? Você vê que há uma estratégia ainda de ataque em relação à imagem do governador e do candidato Davi Almeida, e como a gente tratou aqui em outras colunas já, a gente percebe que não há uma reação diferente na campanha do Davi Almeida. Eu acho que algumas coisas a gente pode tirar dessas sinalizações, né? Eu não sei, quando o outro lado não troca a estratégia, isso demonstra que ele não se sente tão incomodado, que isso não está oferindo tanto, né? Então, acho que é um dado, né? Se ele não trocar a estratégia, pode ser... Até conversando com as pessoas da campanha, hoje eu sinto, entre os apoiadores do Davi Almeida, uma tranquilidade que era o que a gente percebia em torno dos apoiadores do Amazonino Mendes no primeiro turno, que eles trabalhavam com a ideia de que estariam de certeza no segundo turno, na segunda fase da disputa, né? Então, até as 2 semanas que antecederam o primeiro turno, o clima era de muita tranquilidade entre os apoiadores do Amazonino Mendes. E hoje eu percebo essa reação entre os apoiadores do Davi Almeida. Rose, ontem a gente falou um pouco sobre a operação da Polícia Federal. Quero saber de você como é que repercutiu, né, depois que a Polícia Federal esteve cumprindo mandados aqui na capital, né, e investiga fatos relacionados a possíveis práticas de crimes de fraude à licitação, desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro em contrato de fornecimento de transporte escolar junto à Prefeitura de Presidente Figueiredo. Como é que repercutiu isso? Olha, a gente já sentiu aí essa repercussão no meio político, né, em torno do nome do deputado Saulo Viana, é inevitável. Ele fez uma postagem lá nas redes sociais dele pela manhã, dizendo que ele diz que ele atua como fiscal, é um dos mais atuantes, né, em relação à fiscalização do recurso público, por ser deputado estadual, isso é o que ele diz. E ele diz que deve esclarecer, tanto para a investigação quanto para a população, as questões que estão sendo levantadas contra ele neste momento. Bom, como a gente falou ontem na coluna de política, em relação aos desdobramentos de uma eleição que a gente achava que era o mais imediato, a gente levantou que seria o mais imediato, né? Que é a eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa, porque o Saulo Viana era um dos nomes que se movimentava, que eram cotados para ser o candidato ali, representando a base governista, né, na disputa pela direção, aí, pela presidência da Assembleia e, portanto, presidência da mesa diretora. Bom, de fato, isso abalou bastante essas possibilidades dele, né? E a gente viu rapidamente uma movimentação de outros nomes. Ontem a gente já havia citado da Alessandra Campelo e do Belão, que foram nomes que se movimentaram mais publicamente nas sessões da Assembleia, junto com o Saulo Viana, em alguns momentos até apresentaram algumas divergências, né? Mas o que eu consegui ouvir de muitos deputados ontem, da base e também deputados de oposição, é que o nome que se fortalece com essa situação do Saulo Viana é o do deputado Roberto Cidade. E eu percebi que é uma movimentação até um pouco mais avançada já em relação ao nome dele. Eu não sei se é esse nome que se confirma, não sei em que medida o governo vai apoiá-lo, mas eu sei que ele consegue, nesse momento, se movimentar um pouco melhor, agregando apoio de deputados da base aliada, né? Eu já ouvi falar, inclusive, a possibilidade de construção de uma chapa, né, que envolva a Alessandra Campelo, que é uma outra que é um outro nome cotado para a presidência, mas há conversas que ela possa retirar essa candidatura, né, dessa disputa, e entrar como uma das pessoas que vai compor a mesa diretora, com bom espaço na mesa diretora da Assembleia Legislativa. Bom, ela não confirmou nada disso, então falar a esse respeito, né? Mas é uma movimentação de bastidores que a gente percebe que existe nesse momento. Ao mesmo tempo, é uma movimentação que é avaliada como de risco, mais uma vez, para o governo,
em função da inexperiência do candidato, né, desse possível candidato à presidência da Assembleia, Roberto Cidade. Ele é mais um dos deputados de primeiro mandato, né? O governo contou aí na sua liderança com a Joana Dark, que é uma deputada de primeiro mandato, já havia sido vereadora, mas algumas pessoas do governo, né, alguns outros lideranças políticas avaliam que, em alguns momentos, o governo ficou fragilizado em função dessa pouca experiência, né, de algumas das suas lideranças que foram escolhidas entre os novatos, entre os parlamentares novatos, que mostram gana política, mas na hora de um embate, na hora de uma defesa, não apresentam aí tanta musculatura, em função realmente dessa falta de experiência. O outro dado importante que a gente já começa a mostrar aqui para os nossos ouvintes é que, não dando certeza que é isso que vai acontecer, mas é um dos riscos, né? Quando você tem um governador que é investigado no STJ, que acontece uma realidade em outros estados de afastamento de governadores, há sempre a possibilidade de que esse presidente da Assembleia, numa eventual necessidade, substitua o governador, né, se torne um governador interino. E é isso que dá uma maior importância ainda para a disputa por esse cargo aí, que deve acontecer agora em dezembro. Agora, sim, a reação mais imediata, só para fechar a nossa coluna, foi na campanha para prefeito, que a gente vai ter a votação agora no domingo, viu, Arthur? Dessa operação aí da operação da Polícia Federal em relação ao deputado Saulo Viana. Assim, 2, 3 horas depois que isso aconteceu, acho que até menos, eu aqui recebi 2, 3 horas depois, passou a circular nessa campanha paralela aí, né, sem a gente identificar a origem, a gente só recebendo repasse desses vídeos, desses memes, uma associação do nome de Saulo Viana ao candidato Davi Almeida. Associação ao governo Wilson Lima e, na sequência, associação ao candidato Davi Almeida. Então, você vê como o processo é muito dinâmico, né? Sem dúvida, Rose. Quero agradecer pelas informações. Qualquer novidade, só acionar a nossa equipe. Um ótimo dia para você. Para você também. Na Band News FM, eleições 2020. 8h50, 8h50 na capital amazonense. Confira agora a agenda dos candidatos à Prefeitura de Manaus que disputam o segundo turno na capital amazonense. Amazonino Mendes, do Podemos, pela manhã concede entrevista a uma emissora de rádio e se reúne com a coordenação de campanha. À tarde, o candidato tem reuniões com lideranças. E à noite, Amazonino Mendes concede entrevista a uma emissora de TV e a um portal de notícias. O candidato Davi Almeida do Avante, pela manhã, grava programa eleitoral e participa de caminhada na zona leste de Manaus. À tarde, concede entrevista a uma emissora de televisão e se reúne com lideranças na zona sul. Ainda pela tarde, realiza outra caminhada na zona leste e pela noite concede entrevista à TV Band Amazonas e se reúne com lideranças também na zona leste. Band News. Tempo instável na capital amazonense, sol tentando sair, mas entre muitas nuvens. Temperatura continua na casa dos 24 graus, com sensação térmica também de 24 graus. E a umidade relativa do ar estacionou nos 94%. Quem acompanha a nossa live pelo Facebook pode acompanhar aí ao vivo as imagens de como está o céu de Manaus neste momento, com o tempo nublado, sol tentando sair, mas ainda não deu e deve continuar assim durante toda esta terça-feira. Segundo a Climatempo, sol entre muitas nuvens, períodos de nublado e chuva a qualquer hora. Pelo menos 90% de chances de 25 milímetros para hoje, onde a temperatura máxima não deve passar dos 29 graus. Seu caminho. Vamos falar do seu caminho porque hoje a situação está crítica no trânsito, hein? Eu nunca vi uma situação dessa. Hoje a gente já começa falando da situação ali da Maripiranga Monteiro. Tivemos destaque com a nossa repórter Gabriele Moura. Agora tem a informação de um acidente, Samara, na Avenida Altaz Mirim, Grande Circular, né? Isso mesmo, um micro-ônibus que tombou na Avenida Altaz Mirim, no sentido rotatória do São José para a rotatória do Armando Mendes.
Agentes de trânsito já estão no local. Chega a informação que tem feridos também dessa ocorrência. Então, o ônibus ocupa a faixa da esquerda. Já sinalizaram, os agentes de trânsito já sinalizaram a via. Tem lentidão no local, porque o trânsito até está tranquilo na Avenida Altaz Mirim, mais conhecida como Grande Circular, nesse trecho entre as rotatórias do São José e a rotatória e a do Armando Mendes. O problema é que quando vão chegando perto do acidente, do ônibus que tombou, aí o trânsito fica mais lento, porque as pessoas vão passando ali devagarzinho para ver o que aconteceu. Então, foi um micro-ônibus que tombou do transporte especial. E já chega aqui a informação, a Gabriele Moura já levantou aqui as informações, que é um micro-ônibus do transporte especial que estava sem passageiros. Então, sem passageiros, não tem feridos, apenas danos materiais nesse acidente. Obrigada, Gabi, pelas informações. A gente fica mais aliviado, porque as primeiras informações que chegam é que tinha feridos, aí faz aquele bafafá. Então, não tinha passageiros, só o motorista que não saiu ferido, e aguardam lá o socorro da empresa para retirar esse micro-ônibus do transporte especial que tombou na Avenida Altaz Mirim, no trecho entre a rotatória do São José e a rotatória do Armando Mendes. Vamos voltar a falar da situação ali da Maripiranga Monteiro, porque muitas pessoas têm que mudar a rota. Quem segue em direção à Zona Norte, sentido centro-bairro, pela Avenida Maripiranga Monteiro, a situação é complicada, porque tem aquela parte onde eles interditaram antes do fazendário e vai até passando de trechos da Assembleia Legislativa. O que eu entendi mais cedo, isso pode ser explicado daqui a pouco com o agente de trânsito, que a gente está tentando uma entrevista, que quem tem como destino fazendário ou Assembleia Legislativa... Tem como destino a Torquato Tapajós. Ou a Torquato Tapajós... Não tem como acessar. Não tem. O ideal é seguir pela Djalma Batista ou a Constantino Neri, no caso. Mas para quem trabalha na Assembleia ou vai ter acesso ao fazendário, tem que seguir pela Djalma Batista, fazer um retorno lá na frente, pegar a contramão, tem agente de trânsito no local. Mas eu estava pesquisando hoje, deve estar um horrível trânsito, porque para fazer esse retorno ali, é uma parte muito pequena. Eu não sei se retiraram aqueles mini dentes de dragão dali para facilitar o retorno. Eu não sei como é que tá a situação ali. Mas é fazer o retorno pela Djalma Batista e retornar pela Maripiranga Monteiro para ter acesso à Assembleia ou ali o fazendário. A situação é muito ruim. Tem ocorrência de trânsito também na Avenida Constantino Neri, nas proximidades da FAMetro, em uma faixa de pedestre. Exatamente na faixa de pedestre que aconteceu esse acidente, sentido bairro Centro. Então, trânsito com forte retenção nesse momento na Avenida Constantino Neri, essa retenção que já começa, nossa senhora, começa na Lores, aliás, começa, deixa eu puxando mais aqui, começa na Torquato, né? Aí quem tenta acessar a Constantino Neri, aí já está preso no congestionamento ali no cruzamento com a Estrada dos Franceses. Aí segue até a Lores Cordovil, da Lores Cordovil até a Pedro Teixeira, mais congestionamento, e da Pedro Teixeira até o Mário Pinto, outro ponto de congestionamento, e a situação vem piorar por causa dessa ocorrência de trânsito, esse acidente que aconteceu nas proximidades da FAMetro, numa faixa de pedestre. Então, o trânsito hoje deu um nó, hein? Com várias ocorrências de trânsito, e para piorar essa situação devido à forte chuva dessa madrugada, onde rompeu aquele trecho ali da Avenida Maripiranga Monteiro, onde passa um garapé ali, cortando a via. A Semif já estava fazendo obras, as obras se concentravam na calçada, mas essa noite, com a quantidade de água que se concentrou ali no igarapé, não teve jeito, abriu-se um buraco na via, na faixa da esquerda, e parte da via também abriu praticamente, fez um desnível, né? Então, afetando a faixa central e a faixa da esquerda. Portanto, interditada Maripiranga. Quem puder evite, mas eu estou observando que isso não para, só aumenta o congestionamento na Maripiranga no sentido contrário, quem vem da Torquato Tapajós. Gente, evite neste momento Maripiranga. Evite sair de casa. Evite sair de casa hoje, né? Porque, vai por onde, Samara? Se não dá para ir para
para Maripiranga, Djalma Batista também já está comprometido aquele primeiro trecho, quem vem da Torquato Tapajós, cruza ali a Maripiranga, né, desce o viaduto de Flores, cruza a Maripiranga para pegar Djalma Batista. Aquele primeiro trecho também já comprometido, com forte retenção até o cruzamento da Pedro Teixeira. E a Constantino Nery, por consequência, também congestionada. E acaba de chegar a informação aqui e já está registrado no mapeamento uma ocorrência ali na Avenida Constantino Nery, em frente à FAMetro, a faculdade. Acidente de moto, né? Acabei de falar isso. Acidente de moto, né? Tá aí então, pronto. Aconteceu na faixa de pedestre. Faixa de pedestre. Então, a novidade é o motociclista, né? Motociclista. E com vítima lesionada. Lesionada tá no chão ainda, a pessoa aguardando ali o atendimento. A gente espera que o SAMU chegue logo naquela área. Não tá fácil, hein? Não tá fácil hoje. O SAMU se locomover no trânsito de Manaus na manhã desta terça-feira, complicado. Samara, outro problema, além do trânsito, questão de latrocínio. Manaus registra quase 30 casos de latrocínios este ano. A reportagem é de Guilherme Guedes. Manaus registra um total de 26 casos de latrocínios, roubo seguido de morte, neste ano, de janeiro até o mês de outubro. No mesmo período do ano passado, a capital amazonense contabilizou 29 ocorrências de latrocínios, e em todo o ano de 2019 foram 39 casos. Em 2018, ocorreram 52 crimes desta natureza, segundo a Secretaria de Segurança Pública. O latrocínio é considerado crime hediondo, portanto, é inafiançável. O titular da delegacia especializada em homicídios e sequestros, delegado Charles Araújo, explica que além deste caso, os criminosos podem ter relação e participação em mais ocorrências de latrocínio e outros crimes. Dando continuidade às investigações, nós conseguimos fazer a detenção de 3 menores que são suspeitos de participação nesse crime e a detenção de um maior. Então ele foi trazido aqui para a delegacia de homicídios, nós conseguimos localizar os outros 3, confessaram suas participações no fato e ficarão à disposição da Justiça. A orientação em casos de assalto é não reagir. Isto pode evitar um caso de latrocínio. O titular da delegacia especializada em roubos furtos e defraudações, delegado Aldenei Góes, relembra outros casos solucionados neste ano. Nós tivemos, ano passado, 19 inquéritos tombados, sendo resultado de 8 prisões em flagrante e de 13 prisões por mandado, tudo relacionado a esse crime. Nós temos casos em que cabe citar o sargento da Polícia Militar, que ele foi morto durante a prática de um roubo na Feira do Japim, e a DRF conseguiu atuar, desvendar quais eram as 9 pessoas que estavam envolvidas com esses crimes. Latrocínio é o crime mais grave do Código Penal, com penalidade de 20 a 30 anos de reclusão. Conforme a SSP, em Manaus, todos os 30 distritos integrados de polícia registram e investigam o crime de latrocínio. Tecnologia, com Warrison Lacerda. O TikTok chegou para ser uma febre total e tem rede social querendo imitar essa funcionalidade do TikTok para embarcar nessa fama. É isso, Warrison? Pois é, Maíra, embarcar nessa fama, como você disse, e também nos milhões de dólares que o TikTok já vem arrebanhando, já vem arrecadando, melhor dizendo, né, no mundo da publicidade online. Como você disse, realmente tem muita gente aí imitando essa história dos vídeos curtos, e aí o que acontece é que a gente já tem aí pelo menos 3 outras grandes redes sociais seguindo o mesmo caminho, criando produtos similares ou exatamente iguais ao TikTok, né? Então, primeiro o Instagram já criou lá o seu TikTok cópia, digamos assim. O Twitter também entrou nessa história. E ontem o Snapchat, que nem é uma rede assim tão forte, né, quanto essas outras, não tem tantos seguidores, mas tem lá o seu público, também anunciou uma nova ferramenta chamada Spotlight, que a ideia é exatamente a mesma, vídeos curtos, para que sejam viralizados, etc e tal. Agora, o que chama a atenção nessa história do Snapchat é que eles se comprometeram a distribuir $1 milhão por dia para os criadores desses vídeos curtos dessa nova plataforma. Claro que esse dinheiro vai ser distribuído de acordo com a audiência, né, que esses vídeos tiverem na plataforma. Mas você vê o tamanho da aposta, né? $1 milhão por dia sendo distribuídos, justamente para fazer com que as pessoas se animem e passem a postar vídeos lá no Snapchat. Por enquanto, essa ferramenta, o Spotlight, ainda não está disponível aqui no Brasil, viu, Maíra? Eles anunciaram para vários países, né?
especialmente, claro, Estados Unidos, os de sempre, né, Europa, etc. e tal, ainda não está disponível aqui para o Brasil, mas deve chegar brevemente. É a febre do TikTok que, gostando ou não, chegou para ficar em outras redes também. Se você tem uma dúvida, escreva para a gente, tecnologia@bandnewsfm.com.br. Band News FM. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Mais que um fornecedor, o Grupo GR é seu parceiro quando o assunto é segurança. Cuidamos de pessoas e patrimônios, unindo experiência, estratégia, capital humano e soluções tecnológicas. Com 28 anos de mercado, o Grupo GR investe anualmente em inovação nas áreas de segurança e serviços nos mais diferentes segmentos de mercado, como indústrias, shoppings, centros logísticos, instituições de ensino, condomínios e empresas. Acesse grupogr.com.br. Com a Western Union, você envia dinheiro de graça na Black & Yellow Weeks de uma conta bancária no Brasil para contas no exterior no site wu.com ou no aplicativo. Até 27 de novembro. Aproveite e envie hoje mesmo para sua família ou para despesas de viagens. Aplica-se IOF, taxa de conversão de moeda. Davi 70, prefeito. Não dá para resolver os problemas de Manaus olhando para o passado, até porque a maioria desses problemas nasceu no passado. Para Manaus avançar, é preciso olhar para frente e ter novas ideias. É isso que a minha candidatura representa, uma nova energia para colocar Manaus no lugar que ela merece, no Brasil e no mundo. Uma cidade que vai vencer essa pandemia e ressurgir mais forte, porque vai ter superado o seu momento mais difícil e encontrado o seu rumo. Coligação Avante Manaus. Avante Democratas. PROS, PTC, PMB, PRTB. O governo federal tá chegando pra ajudar o povo da cultura que não tá podendo trabalhar. A pandemia apareceu e virou um obstáculo. A quarentena aconteceu, interrompendo o espetáculo. Pra ajudar o setor cultural veio a Lei Aldir Blanc e o auxílio nesse instante do governo federal. São 3 bilhões para profissionais, espaços artísticos e fomento a atividades. Saiba como solicitar em gov.br/auxílio cultura. Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Você ouve Band News Manaus. Nove horas 4 minutos. Vamos tocando barco por aqui na Band News Difusora. Você participa pelo 993519370. As 4 pessoas presas durante a operação Ponto de Parada da Polícia Federal seguem em diferentes unidades prisionais. Detalhes agora com a repórter Tawane Costa. O presidente do Boi Caprichoso, Gender Lobato, e o ex-vice-presidente da agremiação, Sérgio Viana, que é pai do deputado Saulo Viana, estão no Centro de Detenção Provisória Masculino 2. A assessora do parlamentar Saulo Viana, Rosedilce de Souza Dantas, segue no Centro de Detenção Provisória Feminino e Hudson Maranhão Duarte no CDPM-1. Eles são investigados por desvios de recursos públicos, fraude em licitação e lavagem de dinheiro em contrato de fornecimento de transporte escolar, isso no município de Presidente Figueiredo. O deputado Saulo Viana também é investigado no esquema, mas não foi detido por ter imunidade parlamentar, segundo a PF. E em nota, o deputado Saulo Viana diz que vai colaborar com as investigações. Já o Caprichoso informou que acompanha as investigações e no momento oportuno vai se pronunciar a respeito. Em nota também, a Prefeitura Municipal de Presidente Figueiredo diz que está à disposição das autoridades competentes. No Tocantins, uma carga com quase 2.000 relógios transportados sem nota fiscal em um ônibus de passageiros é apreendida durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. A abordagem ocorreu ontem. Os relógios foram despachados em São Paulo, capital. Diante da ausência de comprovação da legalidade da importação, os produtos foram apreendidos e encaminhados para a Receita Federal em Palmas. Temos informações direto de Brasília com Natália Pazzi. Após ser cobrado nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira que são governadores e prefeitos que precisam dar explicações sobre os quase 7 milhões de testes para o diagnóstico de coronavírus que podem ser jogados fora. A informação foi revelada pelo jornal O Estado de São Paulo. Bolsonaro escreveu que todo o material foi enviado para estados e municípios e se algum deles não utilizou os testes, deve apresentar seus motivos. Ao ser questionado, o vice-presidente
Hamilton Mourão afirmou não estar ciente que cabe ao Ministério da Saúde apresentar os devidos esclarecimentos. Tem que buscar esclarecimento lá com o Ministério da Saúde, né? Eu não estou ciente disso aí, não é um assunto que passa por mim, então não tenho o que declarar a respeito. Né? Tem que ver lá com eles, né? 9h07. Nosso ouvinte pergunta, final de telefone 1300, gostaria de saber como ficam os moradores do conjunto Murici e Vila da Barra, que ficam ao lado da Assembleia Legislativa, na Maripiranga Monteiro, justamente no sentido onde foi interditado, o sentido centro-bairro. Poderão vir pela contramão para acessar as suas residências? Minha mãe mora no Murici, precisa ir ao médico e como vai retornar? Exatamente isso, vai ter que vir pela contramão na Avenida Maripiranga Monteiro, aquilo que a gente falou mais cedo, né? Segue pela Djalma, faz o retorno e aí aquela parte que não tem veículo que passa por lá, devido à interdição já ali na rotatória da Bola do Eldorado, vem pela contramão para ter acesso aos moradores que têm condomínio naquela região, quem tem apartamento. Isso vai durar enquanto tiver a obra para realizar resolver todo aquele problema. Né? E é como você falou, tem que ter paciência. Muita. Porque neste momento, Djalma Batista também está com fluxo de veículos comprometidos, muita gente, todo o trânsito sendo desviado para Djalma Batista e parte também quem consegue acessar a Constantino Nery. Então tem que ter muita paciência, pegar Djalma Batista, cortar a Maripiranga ali em frente ao viaduto, ou passando aí. Isso, em frente ao NIP. Ao viaduto do... Flores. Não é o viaduto de Flores, é o viaduto Ayrton Senna, que antecede a Assembleia. Então tem que fazer todo aquele trajeto, cortar com segurança a avenida que já está também com forte fluxo de veículos, com retenção, para acessar a Maripiranga. Exato. É paciência, não tem jeito. X-Tudo Caboquinho, com Orlando Câmara. X-Tudo Caboquinho, a nossa coluna mais saborosa de todas as terças-feiras, com o nosso colunista de Turismo e Cultura, Orlando Câmara. Muito bom dia, Orlando. Bom dia, Arthur. Bom dia, Samara. Bom dia. Como é que está o sabor de hoje da nossa coluna? Arthur, o nosso sabor hoje é de representatividade. É uma palavra complicada e eu espero saber discorrer sobre ela. E, Orlando, dá para repetir a palavra porque cortou na hora que você falou. Pois é, vai ser difícil hoje que eu estou numa ligação muito ruim, mas vamos lá. Vamos lá. Representatividade. Perfeito. Representatividade. Samara, você me considera branca? Se a gente for colocar, eu me considero parda. Não sou tão branca, não. Tô parda. Eu tô por aí também. Também, Arthur? Você se considera pardo? Sim. Sim. E o Daniel Jordano, o nosso editor-chefe, ele é branco? Ele é branco, né, Daniel? Ele é branco. Ele até riu aqui, Orlando. Vamos dizer para o nosso ouvinte que o Daniel Jordano, ele nasceu com albinismo, que é justamente uma doença que é típica de pessoas negras, de famílias negras, né? Então ele tem um tom de branco acima, mas é porque ele é albino, né? E o nosso amigo da tarde, o Alex Ferreira, o âncora da tarde, branquinho, né? A gente já diria, é o moreno. Aquilo é o moreno. É o moreno do Chaua, né? É verdade, isso. O Alex Ferreira é o moreno indião, né? Sim. Eu estou brincando com essas histórias de cor, porque a gente foi bombardeado na semana que passou pela questão do racismo e das pessoas negarem o racismo, né? Aí eu me fiz a seguinte pergunta: vocês acham que um homem branco, aparentemente hétero e de cabelos lisos, tem as mesmas chances de apanhar que o não branco? Eu refleti muito sobre isso. Será que um homem branco, masculino, aparentemente hétero, né, com cabelo liso, ele tem a mesma possibilidade que um não branco? E aí eu cheguei à seguinte conclusão, Samara e Arthur. Eu, Orlando Câmara, particularmente, acho que não. Acho que talvez esse homem branco fosse poupado. E isso é até inconsciente nos agressores. Mas por isso nós falamos de racismo estrutural.
episódio recente do Carrefour, que todo mundo cansado de ouvir. Parece que tomou as redes sociais e enche o saco de alguns. Ele traz à tona uma série de desventuras que temos ouvido frequentemente. Por exemplo, o outro homem morto no Carrefour, aquele jovem que tinha transtorno mentais, ele era negro. Nós vamos lembrar das crianças e adolescentes que foram mortas com balas perdidas nas áreas de risco, nas favelas, nas invasões. Todas elas eram negras. Uma grande coincidência, né? Só que coincidências não existem. Quando um trabalho requisita, por exemplo, boa aparência, nós optamos por alguém de cabelo crespo ou de cabelo liso. E se esse alguém tiver no combo olho claro? Por que nós optamos? Pela pessoa do cabelo chechel, como diz o caboclo, ou pela pessoa de cabelo liso? Mas a maioria de nós brasileiros, pelo menos 53%, tem a pele não clara. E os cabelos, no mínimo, são ondulados. Mas no cabelo ondulado, da pele não clara, estamos sim mais expostos à violência. Mesmo que de forma inconsciente por parte dos agressores. Eles nos agridem, mas eles não sabem conscientemente que eles fazem isso porque nós não somos o padrão do homem branco, né, do que os americanos chamam de WASP, que é o White Anglo-Saxonic in Protestant, que é o branco religioso protestante, origem europeia, né? E é disso que se fala, dessa coisa da agressão às pessoas pretas, de cor preta. Os pretos em todos os tons aí, tá? A gente está falando aqui dos pardos, dos morenos médios, dos morenos escuros, dos morenos claros, por exemplo, que são o alvo preferencial das revistas policiais. Pode contar, se tiver um louro do olho azul e um preto, quem é que a polícia vai parar? A pessoa preta. E quando nós falamos de preto, eu uso um chavão bem preconceituoso, mas que serve para ilustrar quem são esses pretos. Escapou de branco é preto. Ou seja, os indígenas, os caboclos, outras etnias de pele escura também sofrem mesmo preconceito. E aí uma enorme polêmica tomou conta do Brasil porque alguns insistem em dizer que não há racismo no país. Mas as estatísticas são números, método científico, inclusive do Fórum de Secretários de Segurança do Brasil, mostra a prevalência da negritude como alvo da violência em todas as esferas. É disso, ouvintes, que se fala. Perdão, insistindo no assunto, mas há sim racismo no Brasil. Enquanto nós não admitirmos esse problema e o debatermos abertamente sem hipocrisia e sem negacionismo, nós não seremos capazes de iniciar a cura. E aí eu, Orlando, particularmente, me sinto muito tocado pelo assunto. Eu, como um professor de advogado, mestre Sueiro, início de 80, o professor Sueiro, professor advogado, ele era então líder do movimento Alma Negra, que era um dos pioneiros, um movimento pioneiro. Eu ouvi ele, professor Nestor, falando que preto de alma branca era uma fala racista. Por que tem que ter alma branca? Por que o preto não pode ser elemento para ser uma boa pessoa? Por isso o movimento chamava-se Alma Negra. Porque os pretos não precisavam parecer com os brancos para serem boas pessoas. Décadas depois de eu ter conhecido o professor Nestor Freire, ele ter partido, inclusive, uma amiga minha, Sheila Sobreira, ela me disse repetidas vezes que eu sou um branco de alma preta. E vocês, Samara e Arthur, não sabem do orgulho que eu tenho em ouvir uma coisa dessas. Porque realmente eu tenho orgulho imenso da nossa brasilidade. E da nossa ancestralidade, inclusive da minha, que tem uma pele desbotada, mas os traços não são de branco. Ontem eu ouvi uma mestra holística
a Renata Saladino, uma pessoa muito referencial no Brasil, falar sobre escravidão. E ela falava o seguinte: quando se quer dominar um povo, o primeiro e definitivo passo para fazê-lo é convencer a maioria deles que eles não têm identidade cultural, que eles não têm língua, que eles não têm história, que eles são feios, que eles são pobres. Enfim, reconhecer nossas origens e as celebrá-las nos torna mais livres. Como eu disse no início, eu sei que nossos ouvintes talvez estejam cansados do tema, mas eu não poderia deixar de falar sobre isso, mesmo depois do Marcelo Sarasco, meu amigo, que é branco de verdade, de olho azul, inclusive, ter abordado tão lindamente o tema ontem. Porque, afinal, eu sou um branco de alma preta, com muito orgulho e respeito. E nós precisamos abordar o tema todos os dias, até que ninguém mais peça, abre aspas, um dia, por que não um dia da consciência branca? E todos admitam que ela, a consciência branca, apesar de não ser maioria numérica, é maioria política, é dominante. E até em coletivos, ela é opressora. Hashtag pensa, infelizmente, existe aqui no Brasil. E a nossa atitude, a minha, a sua, Samara, a sua, Arthur, a dos nossos ouvintes, pode começar a mudar isso. Gravação inédita, Orlando, é isso? Arthur, isso aí é caprichoso, a voz da Lucilene Castro. A gente na semana passada tocou uma canção que eu acho que era, eu não me lembro agora, mas é do Garantido com a Márcia Siqueira. Rolou um ciúme, as pessoas ligaram para mim, mandaram mensagem: só Garantido. Primeiro quero esclarecer que eu sou torcedor do Caprichoso, sou sócio, inclusive, né? E que essa canção é parte do mesmo trabalho que eu toquei semana passada, que é inédito ainda. A Band News Difusora toca em primeira mão para o nosso ouvinte, que é um álbum chamado Desafio das Cores, onde a Lucilene Castro canta o Caprichoso e a Márcia Siqueira canta o Garantido. E essa canção é o Cão Era, que, se eu não me engano, faz parte do disco de 95 do Caprichoso, um disco emblemático, que tinha, por exemplo, Lagarta de Fogo. A canção é linda, vale a pena ser ouvida. E celebrar também um pouco da pretice dos índios que não têm pele clara. Orlando, muito obrigado pela nossa coluna de hoje, por esse bate-papo tão bom. Na próxima terça-feira a gente volta com outra temática e com outra música para os nossos ouvintes. Até mais. E viva a gente de pele preta, Arthur. Viva. Viva! Um abraço, Orlando. No Miarapiá. Agora em Manaus, 9h20, o governo anuncia o reforço para a área central de Manaus durante as compras de fim de ano. Conta tudo pra gente, Tawane Costa. De fim de ano. Peraí que a Tawane vai já entrar. Só um minutinho. Agora sim, conta pra gente, Tawane, sobre esse reforço na área central que acontece todo fim de ano, e é bom que a população, né, se sinta mais segura para as compras de fim de ano, de Natal, aqui na área central principalmente. Com a chegada das festas de fim de ano, as ruas do centro de Manaus ganham movimentação intensa de consumidores. Para prevenir ações criminosas no centro da cidade, a Operação Natal também vai contar com o apoio do programa Rocan Motos. O anúncio foi feito pelo governador Wilson Lima durante a entrega de veículos da renovação da frota de viaturas. Sobre a estratégia de atuação para esse final de ano, quando há um grande movimento nos centros comerciais, e a Rocan Motos vai ser fundamental, porque eles conseguem entrar em locais onde geralmente o veículo de 4 rodas tem dificuldade para chegar. Nesse momento em que o centro
deve ficar um pouco mais congestionado. Essas viaturas, esses deslocamentos vão se tornar mais eficientes para aquele cidadão que precisa do apoio da Polícia Militar. Com as novas 61 viaturas destinadas ao serviço policial, 27 municípios serão beneficiados, incluindo a capital Manaus. Segundo o comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas, Ayrton Norte, a medida é para resguardar a segurança da população. Cidadão de bem está nas ruas, como o senhor determinou, e nós estamos todos os dias combatendo firmemente o crime. Esse é o trabalho, essa missão nos foi paga e a missão estará cumprida, continua sendo cumprida. O investimento feito nos equipamentos e viaturas vai possibilitar que o policial possa se deslocar com mais efetividade, é o que afirma o secretário de Segurança Pública, Lousmar Bonates. Uma boa parte dessas viaturas irão para o interior do estado, de maneira que os policiais que têm poucos recursos, principalmente questão de manutenção das viaturas, tenham viaturas em condições de prestar um bom policiamento, de dar ao cidadão do interior as mesmas condições de segurança que tem na capital do estado. Os novos veículos substituirão os que já estão a serviço do sistema e que, por conta do tempo de uso, precisam ser trocados. A Operação Natal ainda será anunciada nos próximos dias. Sua viagem, com Ricardo Freire. Viajando na viagem de fugir com você. Bem-vindo a bordo. Bora viajar de teco-teco? Tem uma coisa que sempre funcionou na Bahia, mas que eu não entendia como não era adotada em outros estados. Tô falando da rota aérea de aviõezinhos de pequeno porte entre Salvador e Morro de São Paulo, que existe há pelo menos 20 anos e que agora recentemente voltou a ser uma rota regular, agora operada pela Abaeté. Eu me perguntava, por que é que não tinha aviõezinhos para outros destinos turísticos sem aeroporto de pequeno porte, pelo menos no litoral entre São Paulo e o Rio? Pois bem, como as viagens de negócio estão em baixa, eu falei disso semana passada, a Azul resolveu, nesse verão, colocar toda a sua frota de aviõezinhos Cessna da subsidiária Azul Conecta para voar a destinos turísticos. Viva! Além de retomar a rota entre Fortaleza e Jericoacoara, a Azul Conecta está voando de Porto Alegre a Canela, na Serra Gaúcha, e a Torres, no litoral norte do Rio Grande do Sul. Também está ligando o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, a Itanhaém, no litoral sul paulista, a Ubatuba, no litoral norte, e também a Paraty e Angra dos Reis, no sul fluminense. Já o aeroporto do Santos Dumont, no Rio de Janeiro, ganhou voos diretos a Angra dos Reis, Paraty e Búzios. E o aeroporto de Confins e Belo Horizonte ganhou voos diretos para Guarapari, no Espírito Santo, e para Búzios. Esses voos para Búzios descem em Búzios mesmo, não é Cabo Frio não, como os jatos. O aeroporto de Búzios, que se chama Humberto Modiano, fica na Praia Rasa, na entrada da península. Muitos desses destinos, como Canela, Paraty, Angra e mesmo Búzios, já receberam voos regulares em outros tempos, mas há muitos anos só vinham operando com táxi aéreo e aviões particulares. Tomara que essas rotas vinguem e que pelo menos no verão e nos feriados a gente tenha essa alternativa de passar por cima dos engarrafamentos nas estradas e chegar rapidinho a alguns dos destinos mais bacanas do Brasil. Você tem medo de teco-teco? Eu não tenho não. Vai por mim. Viagem na viagem. Ando viajando na viagem de viver pra te amar. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. IOF, IPI, ISS, IPVA, ITBI, EFD, ECD, ECF, DCPF, DIF. Você, contribuinte, sabe o que significam todas essas siglas? E sabe o quanto elas custam para o seu bolso? Fique ligado na programação da Band News FM para acompanhar o Minuto do Contribuinte. Com dicas e exemplos práticos, o advogado e contador Daniel Calderon trata de temas como a carga de impostos, a reforma tributária e o sistema brasileiro. Tudo isso de forma simples e direta, para você e para a sua empresa. Oferecimento Grupo GR, uma empresa há 28 anos inovando nas áreas de serviços de segurança e facilities. Com a Western Union, você envia dinheiro de graça na Black & Yellow Weeks de uma conta bancária no Brasil para contas no exterior no site wu.com ou no aplicativo. Até 27 de novembro. Aproveite e envie hoje mesmo para sua família ou para despesas de viagens. Aplica-se IOF, taxa de conversão de moeda. O C9
legal. Tribunal de Contas do Amazonas. A gestão da Davi Almeida é investigada por superfaturamento de cirurgias. Justiça do Amazonas. Aqui foi cancelado o contrato ilegal bilionário da gestão da Davi Almeida, que está sendo investigado pelo Ministério Público na Operação Bilhete Premiado. Ministério Público do Amazonas. Aqui foi investigado e denunciado o superfaturamento de exames contratados pela gestão da Davi Almeida. Desculpe, Davi. Nada disso é fake news. Coligação Juntos Podemos Mais. Podemos, MDB, PSL e Cidadania. Respeitável público! Chegou o repasse do Governo Federal para a cultura. Os recursos já estão com os estados e municípios. São 3 bilhões de reais que vão ajudar os profissionais da cultura. O auxílio também é destinado ao fomento de atividades culturais e à manutenção de espaços artísticos. Informações gov.br/auxílio cultura. Secretaria Especial da Cultura. Ministério do Turismo. Governo Federal. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. 9h28. Seguimos por aqui com as atualizações do noticiário. Um tumulto é registrado no Aeroporto Internacional de Manaus. Eduardo Gomes, os detalhes com Guilherme Guedes. A ocorrência aconteceu na madrugada de hoje, dia 24, depois que um avião com destino a Porto Velho teve que retornar para Manaus devido ao mau tempo. Com isso, um passageiro se revoltou contra os funcionários e causou um tumulto no local. A polícia militar foi chamada para controlar a situação. Segundo a PM, não houve agressão física contra os funcionários da empresa Azul Linhas Aéreas no Aeroporto Internacional de Manaus, como também não houve boletim de ocorrência. Atualizações sobre os casos de coronavírus e a taxa de ocupação de leitos de UTI no Amazonas. Fala, Gabriele Moura. A taxa de ocupação de leitos de UTI de Covid-19 chega a 83% no Amazonas. A informação está no boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde. Neste momento, há 391 pacientes internados em todo o sistema de saúde do estado. O novo balanço desta segunda-feira traz o registro de mais 303 casos da doença, totalizando cerca de 173 mil infectados. O coronavírus causou quase 4.800 mortes no Amazonas. Agora a gente fala sobre aparelhos celulares e eletrônicos estimados em R$100 mil que são apreendidos durante a Operação Horus contra a pirataria em Macapá, no Amapá. Ao todo, 8 estabelecimentos foram fiscalizados, foram constatadas irregularidades nas mercadorias que não devem voltar a circular no mercado. A ação iniciou ontem e deve continuar hoje na capital amapaense. De Brasília, as informações agora com Larissa Arantes. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, destacou que uma das medidas de enfrentamento à corrupção deve ser a recuperação de recursos desviados da administração pública. A declaração de Fux foi dada na abertura de evento que debateu ações globais de combate à corrupção. E não só o combate à corrupção, a lavagem de dinheiro, mas, acima de tudo, a recuperação séria e eficiente de ativos que tem um efeito dissuasório magnífico nesse plano de combate à corrupção. Porque até então, os corruptos, os corruptores, obtinham os seus recursos e mantinham-nos guardados num país sob segredo. 9h30. A gente conversa neste momento com o chefe de fiscalização da Zona Centro-Sul do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, Hudson Vadik. Seja muito bem-vindo à nossa programação. Bom dia, Hudson. Bom dia a todos. Hudson, como é que está a situação neste momento ali na Avenida Maripiranga Monteiro com a interdição, trânsito e o fluxo muito intenso? Qual é a dica para o motorista? Bom, nesse momento, devido à interdição, nós orientamos aos condutores que evitem trafegar nesse trecho, porque todo o trânsito a partir da rotatória de Eldorado, no sentido centro-bairro, ele está desviado. Nós estamos desviando o trânsito para dentro do conjunto Eldorado, para assim os condutores acessarem a Djalma Batista e seguir o fluxo normal. Então, quem puder evitar, com certeza será de grande valia, porque ele pode seguir direto. Antes de chegar aqui na Maripiranga, pode seguir direto para Darcy Vargas e assim acessar tanto a Djalma Batista quanto a Constantino Nery.
Certo. Agora, Hudson, mais cedo, vocês também tiveram que colocar cones em uma das faixas do sentido contrário, do sentido bairro-centro. Como é que está a situação agora? Nesse momento continua ainda nesse trecho, porque tem uma equipe aqui da empresa de energia removendo o poste que estava sobre a área que está cedendo. Então, devido a isso, nós tivemos que colocar os cones e interditar para que a máquina que está operando consiga operar em segurança. Mas também precisamos interditar metade dessa faixa quando não está o caminhão aqui operando, devido à pista que também está cedendo. Então, por segurança, nós interditamos metade de uma faixa também no sentido bairro-centro. Então, é por isso que o trânsito está com forte retenção também no sentido bairro-centro, neste momento, na Maripiranga, né? Exatamente. Devido ao afunilamento aqui, com certeza vai ter um reflexo em todo o trânsito dessa área. A gente falou há pouco, inclusive, com os nossos ouvintes e surgiram várias dúvidas em relação a quem trabalha ali na Assembleia, quem mora ali em condomínios próximos, quem vai também seguir para o fazendário. O correto é seguir pela Djalma Batista, fazer o retorno e seguir na contramão, é isso? Exatamente. Os servidores aqui da Assembleia já entraram em contato também com a empresa Unip, que é uma universidade que tem aqui próximo, e eles cederam aqui a passagem por dentro do terreno deles. Então, mas assim, independente disso, nós montamos aqui no contrafluxo para que os moradores, para que os servidores que trabalham nessa área tenham acesso. Então, ele pode seguir na contramão. Nós temos nossos agentes, desde lá do início, operando e ajudando que ocorra esse tráfego com segurança. Hudson, os agentes vão permanecer no local até que seja sanado esse problema aí na Maripiranga? Sim, nós estamos aqui desde 4 da manhã, quando for necessária a interdição, e permaneceremos no local até que a obra seja concluída. Perfeito. A gente está vendo aqui pelo mapeamento, inclusive chegou uma mensagem mais cedo, teve alguma ocorrência aí devido à grande quantidade de veículos aí nessa rotatória, Hudson? Não, aqui somente o fluxo que aumentou naturalmente devido à interdição, mas nenhuma ocorrência fora do normal, né? Os nossos agentes estão aqui operando para evitar que justamente ocorra acidentes e outra coisa pior. Quem quiser ter acesso aí, a rua indicada é a Dona Balbina Cordeiro, né? Para pegar a Djalma Batista, é isso? Isso, a Balbina Cordeiro é a antiga Rua Rondônia, que passa por dentro do conjunto Eldorado. Essa via que nós estamos utilizando para fazer o desvio do trânsito aqui que seguia pela Maripiranga, ou também quem optar em retornar e seguir da privada também tem essa opção. Aí, quero agradecer a participação neste momento aqui na Band News Difusora FM, do chefe de fiscalização da Zona Centro-Sul do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, Hudson Vadiek. Obrigado pelos esclarecimentos, bom trabalho. Obrigado e bom dia a todos. A situação agora. Hoje realmente não é um bom dia para se fazer alguma coisa, principalmente se tiver que se utilizar de carro e seguir pela Maripiranga, Torquato Tapajós, agora a Estrada dos Franceses. A desembargador João Machado também tem uma ocorrência, teve uma tubulação que rompeu por lá e Águas de Manaus já nos informa neste momento que, em virtude de uma manutenção de rede emergencial na rua Desembargador João Machado, que é conhecida como Estrada dos Franceses, o sistema Cidade Nova foi paralisado. Por isso, algumas áreas do conjunto Ouro Verde, conjunto Eucalipto, conjunto Jardim Portugal, João Bosco, conjunto Rio Maracanã e conjunto Duque de Caxias podem apresentar oscilações no abastecimento de água no decorrer desta terça-feira. A previsão da Águas de Manaus de normalização do serviço é a partir das 10 horas da noite. Qualquer ocorrência que necessite intervenção da empresa, o cliente pode solicitar, pode entrar em contato pelo 0800 092 0195, 0800 092 0195. Essa situação ocorreu bem no começo da Desembargador João Machado, no cruzamento com a Torquato Tapajós, ou quem vem da Djalma Batista para acessar a Estrada dos Franceses. A gente tem aqui informação do nosso ouvinte que fica ali nas proximidades do La Parrilha. E é por isso que o trânsito tem forte retenção neste momento no sentido centro-bairro da Desembargador João Machado, devido aí esse serviço emergencial, manutenção
da rede emergencial da desembargador João Machado, que afeta o sistema da Cidade Nova. Então, muita atenção e paciência, condutor também desse trecho da cidade. 9h37. Você, Manauara, atenção, já comece a poupar a partir de agora, porque você pode pagar, aliás, vai pagar mais caro na cesta natalina. E insistir no peru, no chester, No enfim, chester. Né? Pode haver promoção, mas de antemão a gente já pensa assim numa ceia caríssima. Pois Se a gente for levar a sério a cesta, o que tem realmente na cesta natalina, na ceia, aliás, natalina, vai ficar muito caro. Tem que começar a poupar desde o meio do ano para ter uma ceia assim farta no fim do ano. Mas nesse momento está complicado. Eu acho que eu vou de peixe. Peixe é bom, hein? Né? Tambaqui? Não sei. Acho que eu vou ser Uma mais sardinha. humilde. Uma sardinha, um pacu, um jaraqui, tá bom demais. Vamos conferir os detalhes com a repórter Tawane Costa. O valor da ceia natalina dos manauaras pode ficar mais caro. Para o consumidor, os preços podem pesar no bolso, pois as redes varejistas também pretendem repassar os aumentos de custo que tiveram durante a pandemia. Isso segundo a Associação Brasileira de Supermercados. Além disso, a estimativa de preços dos produtos da cesta básica da Assembleia Legislativa do Amazonas, a ALEAM, vem apresentando alta crescente a cada mês. O aposentado José Mascarim diz que pretende evitar gastos nessa ceia. Segundo ele, a média com os custos deve ser de pelo menos R$150. Aí chega no Natal, a gente faz uma lasanha pequena, no máximo para 4, 5 pessoas, e a gente passa o Natal. A mesma coisa com o Ano Novo, compra uma costela de porco, mas não se gasta mais do que R$150 não. A gente vai apertando a vida porque não tem outra coisa para fazer não. A ouvinte Maria Helena diz que o reajuste da ceia deve impactar a celebração de muitas famílias. É um verdadeiro absurdo. Não vai caber no bolso de muitos e muitos brasileiros. Muitos deles não vão poder fazer a sua ceia de Natal. Por quê? Porque os preços estão exorbitantes. Verdadeiro absurdo, mas eu não concordo. Segundo o economista da Band News Difusora, Marcos Evangelista, os manauaras vão precisar procurar por outras alternativas. Nós estamos se aproximando aí do fim de ano, nós temos aí as cestas natalinas, nós temos os presentes natalinos. Toda economia, por menor que seja, vai ter um impacto no seu orçamento. Então, o ideal é você não abrir mão de pesquisa de preço, você abrir mão de marcas, procurar opções que fazem aquelas promoções em dias alternados, justamente para chamar o consumidor para dentro do estabelecimento. O preço do quilo do Chester deve custar, em média, entre R$ 12,99 até R$ 24,59. Por isso, o consumidor deve pesquisar bem para conseguir economizar. Na sua ceia, Arthur, o que vai ser? O Patrick diz que foi mais humilde. Vai ser salmão. Vai ser o bacalhau. Desculpa aí, Patrick. Acho que ele tá guardando já desde sempre. Quanta gente tá pensando aqui em fazer uma sardinha, né? Pô, não é? Ele é um salmão. Espia. É brincadeira. Ele diz que de vez em quando o pai dele faz um prato lá pra mãe, a mãe dele que gosta, a dona Miriam, tá acompanhando a nossa programação. E de vez em quando o salmão, mas é bem de vez em quando, né? Porque é carinho também, salgadinho o preço. Eu ainda vou discutir lá em casa para saber o que a gente vai fazer. Gostei do nosso ouvinte, diz que vai substituir pela lasanha. Lasanha é bom, sai mais em conta. Delícia, gente. Se comprar um presunto bom também, barato, né? Um queijinho. Tem isso também. Porque Carne moída, tem gente que faz com carne moída, né? Justamente. Você compra aquele pacotinho que já vem as fatias, né? Sim. 3 fatias é R$5, é R$6, é R$8. É realmente. Agora o que aumentou bastante, Samara, o queijo. O queijo tá ouro. Justamente. Outro dia eu também falei sobre isso. Você compra 3 fatias, né? Pega aquelas porções fatiadas, é R$5, R$6, R$7, R$8. Sim. E você vai ver, só tem às vezes 3, 4 fatias, né? E eu que gosto de colocar 2 num pão e aí já foi a bandeja. Olha esse olhão. A Gabriele Moura tá dizendo aqui que vai ser pirarucu a casaca no Natal. Não pode faltar. Boa também. Bom pirarucu substituindo aí falei mais cedo. Bacalhau. O bacalhau, substituindo o bacalhau. É isso, gente. É dentro do seu orçamento, você vê o que pode substituir para fazer a ceia de Natal e ficar tranquilo com a família sem ficar pensando em gastar além do que precisa, porque 2021, até a vacina chegar, a gente promete ainda sofrer aí com a economia, com o desemprego, e a gente precisa guardar também para o ano que vem. É isso.
Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Minuto do Contribuinte, com Daniel Calderon. Oferecimento Grupo GR, uma empresa há 28 anos inovando nas áreas de segurança patrimonial e prestação de serviços. Olá, contribuintes. Vamos pensar juntos. Até o ano de 2002, o PIS e o COFINS eram calculados, em regra geral, sobre o faturamento de sua empresa. Fácil, uma porcentagem direta sobre uma base de cálculo. Ok. A partir de então, criou-se um outro método que leva em consideração o mesmo faturamento, porém com descontos de créditos previstos em lei e outras alíquotas. Temos 2 regimes agora. Olha esse exemplo. Minha empresa faturou 100 mil e está no primeiro regime. Pagou 3,65% direto do faturamento, ou seja, R$ 3.650. A empresa do meu vizinho faturou os mesmos 100 mil e está no segundo regime. Apurou um crédito de 60 mil, portanto, usou a base de cálculo de 40 e pagou sobre essa base 9,25%. Resultado final do imposto, R$ 3.700. Praticamente o mesmo. Pergunta: quem gastou mais para calcular tudo isso? O meu vizinho pagou o mesmo imposto pelo caminho mais difícil, menos eficiente, mais custoso, não só para ele, mas para o governo também. Vou chamar isso de custo da ineficiência tributária brasileira. Acessem o nosso podcast para mais informações sobre impostos. Até mais! Mais que um fornecedor, o Grupo GR é seu parceiro quando o assunto é segurança. Cuidamos de pessoas e patrimônios, unindo experiência, estratégia, capital humano e soluções tecnológicas. Com 28 anos de mercado, o Grupo GR investe anualmente em inovação nas áreas de segurança e serviços nos mais diferentes segmentos de mercado, como indústrias, shoppings, centros logísticos, instituições de ensino, condomínios e empresas. Acesse grupogr.com.br. Atenção, Manaus. O cuidado não pode parar. Hoje é terça, 24 de novembro. De segunda a sexta-feira, unidades básicas de saúde têm horário de funcionamento de 7 da manhã às 7 da noite em todas as zonas da cidade. São 17 UBSs com horário alternativo para atender casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus, além da Clínica da Família Carmen Nicolau, no Lago Azul. Além disso, os espaços também oferecem vacinação contra a gripe e outras doenças. Confira o posto mais perto de você em senza.manaus.am.gov.br. E como o cuidado não pode parar, é importante manter os bons hábitos de higiene. Lave bem as mãos até a altura dos punhos, com água e sabão, ou use álcool em gel. Outro cuidado importante é usar máscara, que deve cobrir boca e nariz. Previna-se com informação e saiba mais em covid19.manaus.am.gov.br. Prefeitura de Manaus. Davi 70 Prefeito. Pessoal, quero fazer um alerta. De novo, estão usando fake news para tentar prejudicar minha candidatura. Mas você sabe a verdade. Sou 100% ficha limpa e tive todas as minhas contas aprovadas pelo TCE. Também não tenho o apoio de nenhum poderoso. Pelo contrário, sou um dos maiores críticos do prefeito e do governador e dos grupos que dominam a nossa política há 40 anos. Querem me destruir, mas ao lado de vocês, me sinto cada vez mais forte. Coligação Avante Manaus. Avante Democratas. PROS. PTC. PMB, PRTB, PV. O governo federal tá chegando pra ajudar o povo da cultura que não tá podendo trabalhar. A pandemia apareceu e virou um obstáculo. A quarentena aconteceu interrompendo o espetáculo. Pra ajudar o setor cultural veio a Lei Aldir Blanc e o auxílio nesse instante do governo federal. São 3 bilhões para profissionais, espaços artísticos e fomento a atividades. Saiba como solicitar em gov.br/auxílio cultura. Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Com a Western Union, você envia dinheiro de graça na Black & Yellow Weeks de uma conta bancária no Brasil para contas no exterior no site wu.com ou no aplicativo. Até 27 de novembro. Aproveite e envie hoje mesmo para sua família ou para despesas de viagens. Aplica-se IOF, taxa de conversão de moeda. 19 é legal. Amazonino, o verdadeiro candidato do povo, traz de volta o programa Leite do Meu Filho, com o dobro de inscrições. Agora serão 40 mil crianças beneficiadas. As mães manauaras que mais precisam de atenção com crianças de 0 a 3 anos receberão o leite dos filhos gratuitamente todos os meses. Leite do Meu Filho é Amazonino, o verdadeiro candidato do povo. 19 é legal. Coligação Juntos Podemos Mais. Podemos, MDB, PSL e Cidadania. Respeitável público,
Chegou o repasse do governo federal para a cultura. Os recursos já estão com os estados e municípios. São 3 bilhões de reais que vão ajudar os profissionais da cultura. O auxílio também é destinado ao fomento de atividades culturais e à manutenção de espaços artísticos. Informações gov.br/auxílio cultura. Secretaria Especial da Cultura. Ministério do Turismo. Governo Federal. 9h47. As promoções da Black Friday não devem acontecer no comércio do Amazonas e em estabelecimentos comerciais físicos. A determinação do governo do estado, através do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, com o objetivo de evitar a propagação do coronavírus. Para manter as vendas tradicionais do período, o comitê recomenda que sejam adotadas as práticas do e-commerce e drive-thru, que minimiza as chances de circulação do vírus por meio do contato reduzido entre os clientes e lojistas e também funcionários. Mais de 210 profissionais da área de enfermagem são convocados pela Prefeitura de Manaus para atuar no combate ao coronavírus, causador da Covid-19. Estão sendo chamados 80 enfermeiros e 130 técnicos de enfermagem para reforçar os estabelecimentos assistenciais de saúde, e a contratação desses profissionais será temporária. Os candidatos selecionados deverão comparecer até quinta-feira, dia 26, na sede da Secretaria Municipal de Saúde. Inicia a campanha de doação de sangue no Hemoan. Ricardo Chaves tem os detalhes. A Fundação Hospitalar de Hematologia do Amazonas, Hemoan, dá o pontapé inicial na campanha Somos Todos do Mesmo Sangue. O projeto inédito une hemocentros de todo o país para homenagear o Dia Nacional do Doador de Sangue, celebrado no dia 25 de novembro. Um levantamento do Hemoan revela que no período de janeiro a setembro de 2020, ocorreu uma queda de 6% do número de doações em relação ao mesmo período do ano passado. Para incentivar as doações, o Hemoan firmou parceria com uma empresa de transporte por aplicativo, que vai conceder descontos de até R$15 no período de 23 a 25 de novembro, em viagens com origem e destino ao Hemocentro, que fica localizado na Avenida Constantino Neri, bairro Chapada. Os eleitores não podem ser presos a partir de hoje. A restrição é válida no período de 5 dias antes do pleito e 48 horas depois da votação. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, há exceções sobre a impossibilidade de prisão. As regras não se aplicam aos casos de crime em flagrante e de sentença condenatória por crime inafiançável como racismo, tortura e tráfico de drogas. E ele está chegando. Boemba Boemba, com José Simão. José Simão! Buenos dias, Megali. Presidente! Acorda, galera amada! Todo mundo pra fora da cama, porque a gente já tem uma piada prontíssima hoje. Piada pronta. Sérgio Moro contrata agente de Roberto Carlos para sua turnê pelo país. Olha só! São tantas delações. Chorei, eu se sorri. O importante é que delações eu vi. Não, menino, os marcheiros já deu uma preview da turnê do Moro com o agente do Roberto Carlos. Já temos? Já tem um preview, como vai ser. Vamos ouvir? Hoje eu estou aqui, mais uma turnê vou indo. Ao empresário do RC, minha imagem vai gerindo. É ele. É o próprio. As tretas, as bebidas, vou sair contando por aí. Detalhes das sentenças e das frias que eu me meti. Amigos, não ganhei da vara, acabei desistindo. Com Jair me humilhei, do Supremo me despedindo. Por um bom valor de quem quiser pagar,
Só dá Vaza Jato, não me vá perguntar se soltei ou se prendi. O importante é que delações recebi. Se soltei ou se prendi, o importante é que delações recebi. Deus, maravilhoso. Mas a voz é idêntica. É ele. Ô, Simão, esses caras são incríveis. Eu não sabia nem da notícia. E já tem a marchinha. Já tem a marchinha da turnê. Com dor Essa turnê boa. não me pega nem. Não me pegou, tá lá, Vaza Jato. Não tem, eu se prendi. Voz idêntica. É idêntico, só tem, eu se prendi. Hasta amanhã, então, presidente. Hasta amanhã, minha Beijo. gente. Com a Western Union, você envia dinheiro de graça na Black & Yellow Weeks de uma conta bancária no Brasil para contas no exterior no site wu.com ou no aplicativo. Até 27 de novembro. Aproveite e envie hoje mesmo para sua família ou para despesas de viagens. Aplica-se IOF, taxa de conversão de moeda. Davi 70 Prefeito. A pesquisa Ibope Rede Amazônica divulgada neste sábado também confirma. Há poucos dias das eleições, Davi não para de crescer e já tem 59% das intenções de voto contra 41 de Amazonino. 18 pontos de vantagem. É a Onda 70 tomando conta da cidade. O povo de Manaus está dizendo: agora é Davi, agora é 70. Coligação Avante Manaus. Avante Democratas. PROS. PTC. PMB. PRTB. TV. O governo federal tá chegando pra ajudar o povo da cultura que não tá podendo trabalhar. A pandemia apareceu e virou um obstáculo. A quarentena aconteceu, interrompendo o espetáculo. Pra ajudar o setor cultural veio a Lei Aldir Blanc e o auxílio nesse instante do governo federal. São 3 bilhões para profissionais, espaços artísticos e fomento a atividades. Saiba como solicitar em gov.br/auxílio cultura. Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Band News FM. Esportes. Esporte, claro, é com ele, Patrick Vieira. Bom dia. Bom dia, Arthur. Bom dia, Samara. E bom dia aos ouvintes. Empate entre Botafogo da Paraíba e Remo do Pará garante aí permanência do Manaus Futebol Clube na Série C. Qual é o melhor cenário para ele, Patrick? Isso mesmo, a consolidação da Série C veio nesta segunda, curiosamente, sem a equipe precisar entrar em campo. O Botafogo da Paraíba empatou em casa com o Remo e chegou aos 19 pontos na tabela, em 8º lugar, um degrau e 2 pontos acima do 13 da Paraíba, adversário do Belo na última rodada. A matemática não é difícil, como os rivais paraibanos se enfrentam, torna-se impossível que ambos cheguem juntos aos 23 pontos do Gavião, no cenário hipotético em que o Esmeraldino perca os 2 últimos jogos, né? O empate entre o Belo e o Leão foi o melhor resultado possível para o Manaus FC, também pensando numa vaga para o quadrangular final. A equipe agora depende apenas de si para entrar no G4, mesmo estando na 5ª colocação, às 2 rodadas do fim da fase de grupos da Série C. Vencendo agora os 2 jogos que lhe restam contra o Remo em casa e o Imperatriz fora de casa, o Gavião alcança os 29 pontos e fica ao menos na frente de um dos rivais paraense. E o Remo no momento é o segundo com 27 pontos, enquanto o Paysandu é o 4º com 25. Só que os rivais no Pará se enfrentam na última rodada, ou seja, um vai tomar ponto de outro independentemente do resultado. O melhor resultado pro Manaus é ganhar esses 2 últimos jogos. E os 2 rivais paraenses que lutem lá no Pará. Lá. Eles que lutem no final para um tentar tirar a vaga do outro. E a gente espera que o Manaus consiga ali essa vaguinha lá no quadrangular final. E se de repente, né, o 13 venceu o Vila Nova, que se mantém com 27... Isso. Ou o próprio Santa Cruz de repente perca. Muita hipótese. É hora de fazer as contas. O torcedor manauara tem que fazer as contas e esperar que o time também faça o dever de casa contra o Remo no sábado. E na última rodada contra o Imperatriz, já rebaixado, né? Ganhar esses 6 pontinhos. O Manaus tem que ganhar esses 6 últimos pontos que restam. Amor do amor. O 3B sai em desvantagem nas 8º de final da Série A2 e busca resultado em casa. Conta tudo, Patrick. Isso mesmo, o Real Brasília abriu vantagem na briga por uma vaga nas quartas de final na Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino
Em casa e com gol de Dani Silva ainda no primeiro tempo, a equipe Candanga venceu 3B por 1-0 neste domingo no estádio Defelé, em Brasília, pelo jogo de ida das oitavas de final. As Leoas do Planalto só precisam de um empate fora no próximo sábado para se garantir nas quartas de final. Já o Clube Amazonense tem que vencer por 2 ou mais gols de diferença para avançar no tempo regulamentar. Como não há critério de gol qualificado, gol fora de casa, uma vitória simples leva a decisão aos pênaltis. Quem passar enfrenta o vencedor do confronto entre Tiradentes do Piauí e América Mineiro no duelo do acesso. As adversárias voltam a se enfrentar pelo jogo de volta no dia 28 de novembro na Arena da Amazônia em Manaus. Antes, porém, cada uma tem seus compromissos pelos seus respectivos estaduais. As feras da Amazônia vão buscar o bicampeonato amazonense nesta quarta manhã contra o Recanto da Criança. Já o Real pega o Paranoá ainda pela quinta rodada do Candangão no Defelé. Patrick, resultados e partidas de hoje. Temos Copa do Brasil não, temos Libertadores e Sul-Americana, né? Isso mesmo, Taça Libertadores da América, a LDU recebe o Santos, o Atlético Paranaense recebe o River Plate e o Racing recebe o Flamengo. Também tem a Sul-Americana, o Bahia recebe o União Santa Fé e o Vélez Sarsfield recebe o Deportivo Cali. E hoje tem Neymar. Hoje tem Neymar na Liga dos Campeões, né? Na Champions. Paris Saint-Germain recebe o RB Leipzig lá na França. Replay da última semifinal da Liga dos Campeões, onde o PSG acabou ganhando e indo para a final contra o Bayern de Munique. É isso, Patrick. Muito obrigado pelas informações. Até amanhã a gente fala dos resultados. Valeu, Arthur e Samara, os ouvintes. Até amanhã. Band News informa. Com Camila Hirsch e Renata Venere. Lembra que a gente falou sobre os treinos de 15 minutos e para quem já é mais condicionado, emendar uns 2, 3 poderia ser uma boa ideia? Pois é, mas tem uma sequência mais lógica, Camila, do que outra? Se a gente for pensar num treino de 15 minutos para o abdômen, para o glúteo, braços, peito, costas, faz diferença se a pessoa começar por cima ou por baixo, né? Pensando em braços, membros superiores e pernas, membros inferiores. Lembrando, claro, né, Camila, que o corpo é uma coisa só, e por mais que a gente foque ali no braço, dependendo do movimento, a perna também está se mexendo, embora ela possa não ser ali o alvo central, né? Fala um pouco sobre isso pra gente, essa sequência. Eu acho que se você vai juntar, né, Renata, 2 ou 3 treinos de 15 minutos, primeiro você tem que analisar o que você fez os outros dias anteriores. Aí você tem alguns treinos, por exemplo, de 15 minutos, que é o full body, ou o corpo completo. É um muito legal. E aí você pode usar ele, por exemplo, com numa região onde você treinou menos durante a semana, onde você está querendo melhorar um pouquinho mais, onde você, de repente, se é um dia que você está desanimado, você pega a parte que você mais gosta de treinar. Mas se for um dia, às vezes, até que você está mais animado, você pode pegar onde você tem um pouquinho mais de deficiência, um pouquinho mais de dificuldade, né? Então, assim, por exemplo, se você vai fazer um exercício para pernas, por exemplo, e de 15 minutos, normalmente os exercícios que a gente faz para perna, a gente já tem um trabalho também de glúteo. Se a gente faz uns exercícios de glúteo, a gente já tem um pouquinho para perna. Então, você juntar 2 iguais não seria tão interessante, porque esses treinos de 15 minutos, eles são muito contínuos. Busquem sempre, se forem fazer esses treinos mais sequenciais, não dar uma overdose de um único grupo muscular ou uma única região. Junte 2 ou 3. Aí você vê o seu ânimo, ou você vai para onde você tem mais dificuldade, que você está querendo se desafiar ou melhorar, ou você vai para um lugar onde você gosta de fazer, já estava muito desanimado e está indo porque é o treino que você mais gosta. Tem alguma dúvida sobre como treinar, o que treinar? Então manda aqui para nós. Informa@bandnewsfm.com.br. Estamos nas redes sociais, @rvenere, VENERI, e @Camila, aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Em ponto, Samara Souza. Antes da gente finalizar o Band News Manaus, a gente quer dar os parabéns também para mais uma aniversariante, desta vez a Rádio Difusora do Amazonas, completando 72 anos. Parabéns a essa rádio
maravilhosa que é a Difusora, 72 anos. Diz história, continua fazendo história, está no coração do amazonense. Que bom, felicidades a todos nós que compomos a rede Difusora de comunicação. Parabéns, Difusora, 72 anos. Esse ano não vai ter aquela comemoração que tem todos os anos por causa da pandemia, mas em breve estaremos comemorando juntos com os ouvintes. Obrigado, Samara. Até amanhã. Até amanhã, Arthur. Fique agora com o Band News Station, o Eduardo Barão e Carla Bigato. Direto de Nova York, Eduardo Barão. E aqui nos estúdios